Obrigado. Então, nessa distribuição de drogas, a gente vai focar bastante também, né, em algumas questões importantes, como no caso, né, que a gente vai observar, as propriedades físico-químicas da droga. Isso depende, né, a gente até falou já nas anteriores aulas, as propriedades físico-químicas, né, solubilidade, grau de ionização, o tamanho da molécula que influi, né, para essa molécula se atravessar membrana e ela também se locomover no organismo, tá? O fluxo sanguíneo tecidual também é uma coisa importante, a gente te falou brevemente disso, né? Órgãos bastante perfundidos têm a tendência para, no caso, para receber mais dessas drogas. Temos o fígado, que é o principal deles, o cérebro, os pulmões, os rins, tem perfusão maior de sangue, né? E com isso se leva a que é uma maior distribuição de drogas. O fígado é que tem mais, pelo simples fato, e isso é uma questão feita pelo criador, né? No caso, a questão da eliminação e o metabolismo de qualquer substância. Por isso que o fígado que tem maior perfusão sanguínea. Outra coisa importante é a ligação da droga às proteínas plasmáticas. No caso, deixa eu só marcar aqui o marca-texto. Tá, então, não, esse amarelo tá. Espera só um minutinho. Compreendo. Então, aí, então, falamos propriedades físico-químicas, ok. O fluxo sanguíneo, que é a perfusão dos órgãos, a ligação, a ligação das drogas, as proteínas plasmáticas e macromoléculas, né? Isso nós tínhamos falado, né? Que muitas drogas que elas têm capacidade hidrossolúvel, elas não se movimentam bem e nem vão entrar facilmente dentro, no caso da membrana celular, já que ela tem, né, uma camada bilipídica, como tínhamos observado. Aí ela precisa se ligar o que é uma proteína plasmática ou andar do lado de uma macromolécula, tá? Isso a gente pode falar das macromoléculas. Imaginemos aqueles medicamentos que eles são melhores de ser administrados com alimentos. Um exemplo que tínhamos falado, a sertralina, que é um antidepressivo. Então, ele é melhor absorvido e ele vai ter uma melhor distribuição quando ele se ligar, no caso, a proteínas, a carboidratos, a grandes moléculas. Tá? Ele é bem diferente de muitos fármacos. Obviamente, também tem outros, né? Mas assim, o mais conhecido e que normalmente hoje se utiliza bastante, no caso, essa sertralina, né? Cloridrato de sertralina antidepressivo. E também a presença das barreiras anatômicas, que são assim, são coisas que podem piorar ou melhorar essa distribuição, no caso. E o que é essa distribuição, no final de contas? É uma transferência reversível da droga de um compartimento corpóreo a outro. Então, é a passagem, no caso, entre cavidades, por assim falar. Está falando do interstício, essa é uma cavidade. Ela vai entrar dentro da célula, outra cavidade, o interstício, e ela vai, no caso, para um órgão, né? Então, ela vai atravessar, no caso, compartimentos que a gente fala. Aí, no caso, essa administração, ela quanto que se inicia desde o momento que a droga está na corrente sanguínea, viu, pessoal? Isso aqui é uma coisa bem importante. Quando que se inicia a distribuição? Desde o momento que a droga entra na corrente sanguínea. Tá? Já passou todo o processo de absorção que nós tínhamos visto, né? Aí ela vai contar de duas fases, uma fase inicial e uma segunda fase. A fase inicial, ela depende de alguns parâmetros, como o quê? O débito cardíaco, do sangue, né, no caso, e circulação sanguínea sistêmica do sangue. Aí, aquilo que estávamos falando agora há pouco, né? Os rins, o fígado, o cérebro, são os que recebem a maior parte dos medicamentos, né? Das drogas. Mas também tem outras regiões do corpo, outros compartimentos que também recebem, que são a gordura, no caso, pele e a maioria das vísceras, mas é em menor quantidade, tá? Então, portanto, é uma distribuição lenta.
Então, que órgãos apresentam uma distribuição rápida e de maior quantidade de drogas? Cérebro, fígado e rins. Tanto que quando acontecem os problemas que normalmente você escuta, né, ter cuidado com esse medicamento que ele ataca para pacientes que têm problema no fígado, hepatopatas. Então, ter cuidado. Por quê? Porque como um órgão muito muito sangue, muita parte da droga. Então, imagina um paciente que já tem um fígado assim, meia boca. Então, isso pode levar a agravar a situação desse fígado. Igual no cérebro, igual no rins. Principalmente fígado e rins, no caso. E na gordura, porque é um local no caso de depósito, né? Nós tínhamos falado que na gordura, dependendo do tipo de medicamento, né, que seja de caráter lipofílico, ele se armazena. Ele pode ficar aí muito tempo, até o paciente perder essa gordura, utilizar essa gordura, esse tecido adiposo, e a droga pode ir de novo para o organismo. E aí pode causar outro problema. Isso no caso na primeira fase, né? É aonde que a droga vai. Na segunda fase, no caso já tem a ver com a movimentação dentro do espaço intersticial. Lembremos que o interstício é todo o espaço extracelular, tudo que está no meio das células. Tá? Então aí vai ter a movimentação da droga procurando, no caso, entrar, no caso, muitas vezes, procurar uma proporção, melhor explicar, uma proporção entre o quê? Entre a droga que está saindo, no caso do plasma, indo para o líquido extracelular, ou a droga saindo da circulação. Na distribuição avalia isso muitas vezes. Lembra que tínhamos até falado dessa depuração corpórea, nesse volume de distribuição, que se ela for menor que o volume plasmático, o que acontece? A droga fica parada. Então, o volume de distribuição tem que ser maior que o volume plasmático, para que a droga consiga se desenvolver. Não podem ser iguais, né? Tem que ser diferentes, no caso. E isso, essa distribuição, essa movimentação, vai depender muito de outro fator, que é uma característica fisicoquímica, que era o peso da molécula, tá? O peso da molécula, o tamanho, né? Então você já pensa, né? Aí lembrando aquela, se você lembra da estrutura da aspirina, ela é ridícula, né? São 8 carbonos, então ela é extremamente pequenininha. Aí se compara com o hormônio, né? Que já é bem mais. Então, moléculas que são menores do que 60.000 Daltons, que a gente fala é unidade, né, para medir isso, medir moléculas, então ela vai poder passar e se distribuir mais rápido, já que ela vai conseguir atravessar os poros do endotélio capilar, ou seja, atravessar a membrana, para vocês entenderem melhor. Menor peso, atravessa mais rápido a membrana, tá? Então, essas se movimentam livremente no espaço intersticial, né, pelo mecanismo de difusão, né, o transporte passivo, né, que nós tínhamos falado, ou difusão passiva, né. Não sei se está... Áurea está aí? Está falando que está tendo um problema? Ah, não conseguiu entrar, ok. Só está faltando a Camila. Se alguém conseguir mandar uma mensagem para ela, tá, pessoal? Que eu estou aqui. Beleza. Então, outra coisa importante que a gente tem que entender é o que as limitações. Ah, a Camila entrou agora. As limitações dessa distribuição. O que limita essa distribuição? Primeiro, o grau de lipossolubilidade da droga não limita, porque já tínhamos falado, né, características físico-químicas, elas ajudam muito a essa droga a poder ser distribuída, no caso. Então, tem uma distribuição do agente pelo espaço intersticial, tá? Então tem bastante, no caso, como falar, rapidez para se transferir rápido, para se locomover, para ser distribuída, melhor dito. Agora, o grau de hidrossolubilidade, isso aí atrapalha, né? Então aí vai atrapalhar, não vai conseguir se distribuir, né? No caso, aí entra, né, aquela questão, no caso de se ligar a carreadores, a transportadores, que são proteínas plasmáticas, que estão aí, é tipo um ônibus, né? Aí vem a pessoa, consegue hidrossolúvel, pega o ônibus e vai que vai.
Agora, se fosse lipofílica, é como uma pessoa com carro, né? O hidrossolúvel é a pessoa sem carro. Aí vai demorar. Os dois conseguem chegar, mas a hidrossolúvel demora muito, 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 tá? Só para fazer uma comparação. Aí, drogas lipossolúveis penetram membranas celulares livremente, como tínhamos falado. Já se a gente fala de drogas ou agentes hidrofílicos, né, ou hidrossolúveis, eles não conseguem fazer isso com tanta rapidez como as drogas lipossolúveis, tá? O que acontece, né? A droga, aquela hidrossolúvel, ela vai se ligar o quê? A um complexo ou a uma proteína plasmática, tá? E com isso se forma um complexo da droga mais a proteína plasmática. Com isso já é. Foi. Com isso já a sua, no caso, já vai entender, né, uma limitação da distribuição, então já não vai ter mais, né? Isso com quem vão se ligar, né? Com, imaginemos, drogas ácidas, tínhamos falado, né? As drogas eles têm um caráter, pode ser ácidos fracos ou bases fracas. Aí dentro das proteínas plasmáticas que normalmente estão disponíveis, né, para se ligar, temos albumina, né, no caso, e outro tipo de glicoproteínas. Também tem globulinas, né? Mas também essas duas são as que mais são utilizadas por drogas. No caso, hidrossolúveis do caráter ácido, tá? E o que vai acontecer com isso, né? Então, obviamente, né, vão começar a andar. Vão ser iguais que a lipossolúveis? Não, mas vão começar a se mexer um pouco mais rápido, tá? Então, professor, quando se liga a proteínas plasmáticas, então melhorou. Ficam iguais que as drogas lipossolúveis? Não assim, né? Tanto que tem uma leve limitação, mas só ficar como droga hidrossolúvel não resolve nada. Então, elas têm que se ligar a proteínas plasmáticas. Outra diferença que também tem, que elas não podem transpor o endotélio capilar. Aí que elas precisam. Lembra que tínhamos visto nos mecanismos de transporte? Que precisavam de quê? Precisavam de uns canais, ou de canais de proteínas, que a gente vai ver isso, né? Pela qual são poros, né? Para elas atravessarem, no caso. Vão precisar disso, porque elas passar livremente pela camada bilipídica, elas não conseguem, mesmo estando ligadas a proteínas plasmáticas, tá? As barreiras anatômicas, que normalmente a gente vai encontrar, tem várias, né? Mas uma principal é a que se encontra no sistema nervoso central. Basicamente, né? A gente está falando do sistema nervoso central, então encéfalo e medula, tá? Então, o sistema nervoso central, a gente vai encontrar que, como são essas barreiras, estão constituídas por quê? Por capilares, no caso, por células endoteliais dos capilares cerebrais. Lembrando, as células endoteliais é a camada mais interna, tá? Desses capilares. Então, isso se torna, essa barreira, a primeira barreira hematoencefálica, tá? E aí, pessoal, nessa que no cérebro, estamos falando somente no cérebro, por isso que é hematoencefálica. E quem compõe? Aí vem uma pergunta interessante. Quem compõe a barreira hematoencefálica? Aí você vai falar células endoteliais, no caso, das células endoteliais dos capilares cerebrais, tá? A barreira hematoencefálica. E com isso, que drogas vão entrar? Preferencialmente as drogas lipossolúveis. As drogas lipossolúveis, ou seja, lembra que a gente tinha falado que dentro das lipossolúveis tem umas pouco lipossolúveis e outras altamente lipossolúveis, então as de preferência, as que são mais lipossolúveis, tá? Se a gente faz um modelo, né, para a gente identificar essa parte, então podemos mostrar aqui que estamos observando aqui, né, um monte de coisinha aqui, não é nada mais do que o quê? Um capilar sanguíneo, né? Um capilar sanguíneo. A camada interna de dentro é o que a gente falou, são células endoteliais desse capilar. E quem está assim, como parece que está envolvendo ela? Aí são que os neurônios. Então, esses neurônios estão envolvendo, né, esses capilares, tá?
E aí, o que vai acontecer? Você observa, temos drogas, a gente marcou pontinhos como drogas hidrossolúveis, que são as azuis. Tá? Deixa eu colocar aqui. As azuis são as hidrossolúveis. As amarelas são as lipossolúveis, altamente lipossolúveis, com 3+, né, no caso. Ah, professor, dá um exemplo disso. Todas as, geralmente, drogas que afetam doenças do sistema nervoso central, elas são altamente lipossolúveis, tá? Então, tipo para Alzheimer, para Parkinson, para depressão, ansiolíticos. Um exemplo, diazepam. Ela é uma droga altamente lipossolúvel, tá? Para convulsão, né, para epilepsia, só que assim, dentro da epilepsia, das convulsões, né, falando anticonvulsivantes, aí é um pouco diferente. A maioria das drogas, elas não são altamente lipossolúveis. Aí elas geralmente são hidrossolúveis, por isso que elas precisam, no caso, de algumas ajudas que a gente está falando, né? Então, aí tem em verde as drogas lipossolúveis, também pouca lipossolubilidade, mas elas conseguem também atravessar. Então, o que está atravessando aqui? São as drogas altamente lipossolúveis. Então, estão levando aqui a mensagem, né? E aí inicia, né, o processo de sinapse, da passagem, né, no caso, desse medicamento, para ela que se ligar a um receptor e ela inibir ou ativar, no caso, uma resposta, dependendo, né, o tipo de resposta que ela vai fazer. Tipo, aumentar a secreção ou diminuir a secreção de alguma coisa, inibir a dor, enfim. Assim também, no caso, né, com esse cérebro, no cérebro, tem bastante também, temos bastante drogas que têm íons orgânicos, né, presentes também, né? Podemos até colocar até um exemplo, né, carbonato de lítio, também outro antipsicótico, né, na verdade, né, que também é bastante utilizado. Eles atingem normalmente toda essa questão do sistema nervoso central. Mas, além disso, também temos outro local que é bastante utilizado, que é o plexo coroide. O plexo coroide, ele se encontra na base do cérebro, tá? Aí, no caso, as drogas, né, uma vez que elas que sofreram, né, o processo de reconhecimento ou ligação num receptor, elas, no caso, como elas vão ser eliminadas? Porque tem um processo de eliminação também. Tem algumas que já chegaram, né, e não deu certo, então elas têm que ir embora. Então, elas vão ser liberadas ou eliminadas, melhor dito, pelo plexo coroide, tá? Que se encontra na base do cérebro. E, no caso, através disso, né, elas vão ser eliminadas através de proteínas de transporte específicas de membranas. Mas qual que é o local que vai eliminar, então, essas drogas que atingiram o sistema nervoso central? E aí vai, né, o plexo coroide. Elas vão ser, na verdade, expulsas novamente para o sangue, né? E daí já inicia a próxima aula, né, que a gente vai falar o metabolismo e eliminação de drogas, tá? Outras barreiras, no caso anatômicas, são os testículos, basicamente os leitos capilares das junções, no caso também, né? Os olhos, também outra barreira anatômica fortíssima, né? Não é qualquer tipo de medicamento que entra aí facilmente, colírios, né? Tínhamos falado, né? Tem que ter toda uma condição muito certinha para ela poder ser absorvida e ainda mais distribuída, né, no caso. Aí temos a membrana sinovial, né, nas articulações, também são locais. Tanto que se você vê, né, anti-inflamatórios, né, normalmente se infiltra, né, nessas regiões. Recentemente, para os olhos, né, eles estão fazendo uma injeção através, no caso da esclera, de dexametasona, de um glicocorticoide, um corticoide, né, na verdade, dentro do que? Da esclera do globo ocular. E que eles têm efeito retardado, né, liberação prolongada, melhor dito, para
exercer esse efeito. Dificilmente você toma um medicamento, né? Geralmente, quando é no olho, se aplica diretamente, para ter uma absorção mais rápida. Essas barreiras anatômicas, a gente tem que entender uma coisa, quando a gente fala do sistema nervoso central, por exemplo, a gente fala, né, no caso, que permitem a entrada de drogas normalmente excluídas em processos fisiológicos. Tá? É uma questão importante a ser observada, né, no caso, já que quando você está sadio, algumas drogas que atravessam, né, essas barreiras não fazem nenhum efeito. Somente quando tem a doença presente. O que faz a doença? Qualquer processo, no caso uma enfermidade ou uma doença, ela provoca mudanças nessas barreiras capilares. Então, por isso que ajuda a permitir mais rápido o que? A entrada dessas drogas, imaginemos, lipossolúveis, por assim falar. Então, quando está doente, a entrada das drogas, a distribuição, o processo de distribuição é muito mais rápido do que quando você está sadio e toma aquela mesma droga. Entendeu? Então, isso aí depende muito, né, da doença. Por isso você toma, tipo, você está bem, né? Você toma uma aspirina, no caso, não faz efeito. Ela não entra até o local, porque as barreiras impedem ela, porque é uma substância estranha. Agora, se você estiver num problema, né, dor, febre, enfim, e você toma, né, no caso, essa aspirina, aí que acontece as barreiras, elas se encontram assim meio sensibilizadas por causa das doenças. Daí consegue ter uma distribuição. Obviamente, né, não é em todo local que acontece isso, né, porque se você toma um diazepam, por exemplo, 3 diazepam, assim, exerce um efeito independente se você estiver bem ou não, né? Ou um hipnótico também, né? Aí tem outras questões também, mas a maioria das drogas, elas trabalham conforme a doença que acomete esse organismo, né, no caso. A distribuição, nós estamos falando, né, também se distribuem, beleza. Mas também as drogas podem se acumular. Mas aonde vão se acumular? Em certos tecidos. Isso vai depender muito do quê? Do pH. Tá? Isso é muito importante, o pH, no caso desse medicamento, dessa droga, ela pode provocar, né, uma retenção, um acúmulo. Por isso que a gente fala, né, em alguns determinados momentos, né, que algumas drogas, elas conseguem provocar ganho ou perda de peso corporal. Tá? Então, isso também está envolvido com o processo de distribuição, se é lenta, ou se a droga tem um pH diferente. Por exemplo, aqui, drogas ácidas e drogas básicas, né? Elas podem ser retidas em comportamentos corpóreos que são mais ácidos ou básicos que o plasma, né? A gente lembrando que o plasma, no caso, ele tem no caso, um pH quase que neutro. Então, se você tem drogas que são mais ácidas ou mais básicas, seja, menos de 4 ou mais de 10, mais de 9, na verdade, são drogas que são ou muito ácidas ou muito básicas, elas ficam retidas. Então, imaginemos, só sem ser uma droga, uma coisa que normalmente a galera gosta de consumir, um refrigerante, uma Coca-Cola. Alguém sabe quanto que é o pH da Coca-Cola? O pH da Coca-Cola é 2,5 a 2,7. Se a gente está falando isso, elas são extremamente ácidas. Elas são muito ácidas, são mais ácidas que até a aspirina que você toma, que é um medicamento. Então, o que acontece com isso? Ele fica retido. Ao ficar retido em alguns tecidos, especificamente nos tecidos, nas células dos adipócitos, aí também, né, inicia os processos de que de aumento de peso, né, retenção de gordura, retenção de, né, no caso de açúcares, enfim, leva todo. Imagina isso nos medicamentos. A pessoa que está tomando para a vida inteira, imaginemos, né, com doenças crônicas, imagina tem um quadro depressivo, uma psicose, ou tem uma convulsão.
Então, eles tomam muitos anos, 15, 20 anos, pode ser até o resto da vida tomar isso. Então, como esse acúmulo, essas drogas vão se retendo, né? E o organismo, e pouco a pouco, ele começa, né, a ter, se auto-intoxicar por causa disso. Então, e mais ainda, se você tem um fígado que não está trabalhando bem, aí a coisa vai piorar mais. Por isso, não se surpreenda, né, em pessoas, assim, nos idosos, principalmente, ou em crianças, tem que ter bastante cuidado, né, nessa administração dos medicamentos, porque sabemos que em idosos, a gente encontra que eles não tomam somente um medicamento, nem dois. Eles têm momentos que eles tomam muitos medicamentos, eles tomam, a gente está falando, né, mais de 5 medicamentos. Eu tive a oportunidade de participar de um estudo que eu fiz em Brasília, num bairro chamado Granja do Touro, se eu não me engano. Aí, esse bairro, ele tem uma característica especial, que ele tem quase 80% da população, aí são pouquinhos também, né? Se eu não me engano, acho que eram umas 4.000 pessoas nesse bairro, se eu não me engano, eu não me lembro bem. Então, 80% dessa população, pessoal, é gente idosa, acima de 60 anos. Grande, maior, 80%. Aí, né, a gente foi fazer a pesquisa, avaliar a polifarmácia, que a gente fala, né, a quantidade de medicamentos, cara, e o mínimo das pessoas que tomam medicamentos aí era 5. O mínimo, 5 medicamentos. Tinha uma mulher que estava tomando 10 medicamentos. Então, imagina como essa pessoa, né, o grau de acúmulo, a distribuição desse medicamento, ela se acumula, uma parte utilizada, beleza, é certo efeito, mas muitas outras se acumulam no corpo. Entre todas as drogas que ela toma, né, drogas ácidas ou básicas, né, a maioria dessas pessoas tomam que é para pressão arterial, para psicoses, quadros psicóticos, para depressão, para, no caso, colesterol, fora os suplementos alimentares que tomam, né, que também tem que tomar. E ainda uma delas chegou assim, mas eu tomo com minha cervejinha. Ela, senhora, ainda tomava cerveja ainda. Então, e muitas dessas pessoas, elas não sabem, né, na verdade, como tomar esses medicamentos. Umas tomavam de 3 em 3. Então, pensa como que fica esse pessoal, né? Bem, um exemplo, né, que a gente pode falar dessa distribuição, né, no caso, a gente botou um exemplo mais claro, né, da secreção láctea, no caso, no leite materno, que é relativamente mais ácido que o plasma. Desse modo, bases fracas não ionizadas que se difundem no leite se tornarão protonadas ionizadas. E com isso, o que significa? Que elas vão se ligar a essa secreção láctea, eles vão atravessar, no caso, e vão atravessar essa barreira que tem, né, no caso, na glândula mamária, essa barreira anatômica, e elas vão entrar dentro do quem? Do neném que está amamentando. Por isso que também nos medicamentos tem que observar muito bem se eles, né, eles conseguem, né, atravessar a barreira, no caso da barreira anatômica, no caso das glândulas mamárias, e se ela pode, grande parte delas consegue. Elas fazem isso, drogas. Por quê? Por causa da própria secreção que ajuda, no caso, a elas atravessarem, né, no caso, essa glândula, né? E elas serem transferidas para a criança, para o neném que está amamentando, tá? Observação: desde que a droga ionizada não seja lipossolúvel, seu retorno ao plasma será impedido. Então, ela tem que ser, se ela é lipossolúvel, tem que uma droga ionizada não ser lipossolúvel, ela tem que ser lipossolúvel sempre para exercer esse retorno, no caso, senão ela não volta. Outra questão importante também é quando ela se liga, já lembra que tínhamos falado, a grandes moléculas, né? A compostos, a gente está falando. Dentro delas, né, a gente podemos falar, né, a ligação da droga, um exemplo, estamos falando de tetraciclina, né, antibiótico. No caso, que ela pode se ligar, imaginemos ao osso, os tecidos, um compostos intercelulares, cálcio. E aí ela provocar o quê? Provocar um problema, além, né,
do efeito terapêutico, a tetraciclina, ela também pode provocar uma reabsorção do tecido do osso. Então, provoca o quê? Uma perda da mineralização desse osso. Então, isso pode levar depois à formação de osteoporose. Tá? Por isso é uma coisa interessante, que queira ou não, isso é impossível de observar, né? E mais que tudo, né, em idosos, mulheres idosas acima de 60 anos, pode provocar isso. Já em jovens, né, no caso em adultos, né, os processos de remineralização são bastante rápidos, então não tem tanto problema. Mas em idosos tem que ter bastante cuidado. Outra coisa também contra outro grupo de antibióticos, não são os aminoglicosídeos, também podem provocar o mesmo problema. Deles se ligarem a quem? Eles se ligarem a compostos intracelulares presentes aonde? No rim, principalmente, tá? A gente está mostrando aqui para vocês, essa imagem aqui do seu lado direito, ela está nos falando do que? Dos túbulos distais, tá? Presentes no rim, praticamente na parte do córtex renal, onde tem onde que vai acontecer aí? Que eles vão se fixar e vai impedir muitas vezes essa formação de urina, retenção, inchaço que pode ser levado. Alguém falou alguma coisa? Beleza. Não, né? Outra coisa interessante, né, que até já tínhamos falado um pouquinho sobre isso, né, que quando essas drogas elas não conseguem ser distribuídas corretamente, falamos que elas retornam, né? E aí conseguem uma redistribuição, elas novamente voltam e vão ser redistribuídas para quê? Para seu efeito ser mais duradouro, no caso, tá? Mas como que acontece isso? Drogas que são altamente lipossolúveis, um exemplo, os barbitúricos, né? Fenobarbital, um exemplo claro, né? Pode ser anticonvulsivantes, antigamente eram ansiolíticos, né? Elas se redistribuem lentamente entre os depósitos de gordura, beleza. Aí a diminuição da concentração de droga no local de ação diminui também essa ação. Então, se vai se ligar, no caso, com os depósitos de gordura, lembra que a gente falou? Ela vai ficar retida e não vai exercer um efeito terapêutico adequado, tá? A concentração diminui e a ação também diminui, tá? E a gordura, né, tem pouco aporte vascular, então assim vão funcionar como reservatórios estáveis da droga. Estáveis entre aspas, porque a gente já falou que isso aí pode ser uma bomba de tempo. Quando a pessoa se recuperar, beleza. Aí imaginemos, né, a pessoa começa a consumir essa gordura, né, fazendo exercício, qualquer atividade, moléculas desse medicamento, imaginemos uma tetraciclina, elas vão começar a ir para a torrente sanguínea e a provocar aquilo que estávamos falando agora há pouco, né? Dessa ligação com compostos intracelulares, né? Com o osso, e a começar a provocar osteoporose, se for um paciente idoso, né? No caso. Tá? Então, a distribuição é muito importante porque a gente prevê com isso os efeitos terapêuticos, o tempo de vida média, que até tínhamos falado disso. Beleza, então aqui as referências utilizadas nessas aulas, né, no caso.